Os números sobre a evasão escolar em Campinas chamaram a atenção nesses últimos dias. A reportagem da CBN trouxe os números com informações também de todo o Grupo EP, que repercutiu as notícias tanto no G1 quanto no A Cidade On e EPTV. O levantamento foi da Diretoria Regional de Ensino, mostrando que o número de licenças ou dispensas médicas de alunos da rede estadual não só aumentou, foi mais do que aumentou, porque quase chegou ao índice que, em percentuais, a gente nem costuma trazer em notícias. Aumentou mais de 750%. Por quê? Porque no levantamento foram pontuados de 39 para 332 casos entre os anos de 2021 e 2022. Estes números mostram licenças e dispensas que foram pedidas ou registradas por esses alunos para justificar a falta às aulas, e todas relacionadas a questões de saúde mental. A pergunta que vem a seguir é: o que fazemos com estas informações? Para conversar com a gente, o nosso entrevistado é o psiquiatra Rodrigo Menezes Machado. O doutor Rodrigo, ele tem um trabalho para tentar trazer respostas e entender como fortalecer a mente infantil e juvenil neste momento que a gente entende aí de tanta dificuldade. Para vocês também saberem um pouco sobre o Dr. Rodrigo, ele trabalha e desenvolve estudos desta interação entre o cérebro e tecnologias para aprofundar conhecimento dentro dessa temática, ajudando nós, educadores, ou professores, ou jornalistas, pessoas e pais responsáveis pelas crianças, a lidar com assuntos como o que a gente está vivendo nesse momento, não só de evasão escolar, questão de saúde mental e violência. Ele atua no Centro de Referência, um dos maiores da América Latina, Instituto de Psiquiatria da USP, como pesquisador e colaborador. E eu converso com ele agora. Olá, doutor Rodrigo, um bom dia. Olá, bom dia a todos, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema muito delicado, né? Como você bem mencionou, eu trabalho lá no Instituto de Psiquiatria da USP, num centro que a gente trata pessoas com dependências tecnológicas. Então, crianças, adultos que têm um uso excessivo de celular, de redes sociais, de jogos eletrônicos. E acho que isso tem, apesar de não parecer no primeiro momento que tem uma relação íntima, mas tem uma relação muito próxima a essa notícia que você vinculou da questão dos afastamentos. A gente viu uma repercussão gigantesca atrelada ao momento social que a gente viveu relacionado à pandemia, né? E no meu ponto de vista, o grupo etário que mais teve malefícios em decorrência da pandemia, dos efeitos, né, sociais da pandemia, foram os adolescentes, foram as crianças, né? Em especial porque nessa faixa etária a gente tem uma necessidade fundamental de socialização. E todos nós nos vemos mais isolados, mas a repercussão que isso traz no funcionamento do nosso cérebro, nessa faixa etária, ela é provavelmente mais profunda do que a ocorrida nos adultos, por exemplo. Então, as consequências disso, a gente costuma falar que em grandes desastres, guerras, por exemplo, a psiquiatria ela é a especialidade do pós-guerra, né? Porque a gente colhe os cacos das consequências devastadoras dessas situações tão trágicas, que é o que a gente está vendo agora, uma elevação absurda da prevalência de ansiedade e depressão na população, em especial dos jovens. Doutor, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. E como vocês da área, né, tratam esse tema, como lidar para que a gente tenha uma redução nesses números, para ter uma queda realmente nessa questão da evasão por conta desses problemas, como lidar com esses jovens que estão tendo problemas psicológicos, enfim, como que é esse trabalho especial em relação a isso? Olha, é muito difícil, porque como a pandemia ela não pode ser prevista, né? Ela chegou de sopetão e afetou a população como um todo de cara. Agora a gente está tendo que se reestruturar para entender
como a gente colhe esses cacos, como a gente trabalha com essas consequências, até consequências acadêmicas, né? Ninguém sabe muito bem o que isso vai gerar no longo prazo, essa dificuldade, essa carência que os jovens tiveram de acesso à educação, porque a gente sabe que foi deficitário nesse período. Então, o que a gente está vendo agora, a gente viu, foi notório, assim, o quanto a gente observou, por exemplo, jovens que não tinham problemas em habilidades sociais, de comunicação, e por causa desse ato aí de aproximadamente 2 anos, né, em que eles se viram muito mais isolados, eles passaram a desenvolver dificuldades tremendas na socialização, muitos jovens desenvolvendo ansiedade social, que é aquele medo, aquela ansiedade que dispara no contato social, jovens que não tinham, jovens com habilidades de comunicação muito mais empobrecidas, de linguagem mais empobrecida, e a elevação absurda da prevalência de ansiedade e depressão. Então, a gente está tendo que reestruturar. É notório que os serviços de atendimento à saúde mental eles estão sobrecarregados, tá? Não só de jovens, mas também de adultos, em função das consequências desse período. E a gente está tendo que desenvolver, né, e especialmente assim, tratar indivíduos que adoeceram e desenvolver ferramentas para prevenir, né, esse adoecimento futuro e se preparar, né, ter uma estrutura mais sólida em caso a gente se depare com situações tão catastróficas como a gente vivenciou. Quais tipos de atitudes ou comportamentos pais responsáveis, educadores, devem observar nestes jovens que vão retornando à escola? Olha, em especial, assim, mudanças que sejam significativas em comparação ao padrão comportamental que esses jovens tinham anteriormente, né? Então, aquele jovem mais isolado, pouco comunicativo, mais irritadiço, queda própria até do desempenho escolar, que é difícil de mensurar, porque assim, o desempenho acadêmico ele é uma métrica que ele sempre traz reflexo quando a gente vê uma piora no nosso humor, né, num quadro depressivo num jovem, mas fica muito difícil mensurar quando a gente teve esse ato da pandemia, né? Mas então, mudanças, né, que a gente observa tanto na esfera social, mas como no funcionamento global desse jovem, né? Ele deixar de ter interesse em atividades que antes ele tinha, esse isolamento, alterações e rupturas do sono, por exemplo, então ele dormir pior, dormir mais tarde, ter dificuldade de levantar de manhã, ou se ver mais sonolento durante o dia, né? A evitação de situações que antes ele encarava, especialmente situações sociais. Então, essa mudança da funcionalidade e da capacidade de socialização são sinais de alerta que a gente deve olhar. Eu observo que no seu trabalho existe aí um olhar para o padrão abusivo da prática de games, uso de smartphone e outras tecnologias. Recentemente, um estudo de Thelma Vinha, que é também uma especialista da Universidade de Campinas, sobre o tema de violência nas escolas, mostra que antigamente nós tínhamos um padrão em que esses jovens ficavam em universos paralelos da internet. Hoje não. Hoje é possível ver até troca de informações com muita agressividade em redes sociais que todos usamos, TikTok, Instagram. Os pais, com isso, conseguem ter uma oportunidade até para observar esses jovens. Seria uma das formas da gente antever alguns casos de situações que poderiam ser encaminhadas? Como que você vê essa questão? Precisa realmente encaminhar? E qual é esse o momento definitivo? Que informação deve definir? Meu filho ou esse jovem precisa ser encaminhado para tratamento de saúde mental? Olha, essa questão da tecnologia é muito delicada, né? A gente viu, por exemplo, um erro crasso que ocorreu durante a pandemia. A Organização Mundial da Saúde, né, um órgão de extrema relevância, criou uma campanha durante a pandemia, se eu não me engano, o nome era Play a Part Together, que basicamente incentivava, falava assim, olha, vamos jogar videogame, né, como uma forma de aliviar esse momento de tensão e de estresse, né, incentivando os jovens a jogar. E eles encerraram essa campanha precocemente, porque eles viram que isso já estava sendo um momento altamente propício para esses jovens começarem a abusar de jogos
e que foi o que aconteceu, e que eles estavam incentivando algo que poderia se tornar mais problemático no futuro. Então, os pais eles têm que estar próximos em relação a essa prática, né, em relação às redes sociais, principalmente por conta do acesso a informações que muitas vezes podem ter conteúdos tóxicos, de indução de comportamento em massa, por exemplo, de automutilação, ou de conteúdos que podem ser deletérios para o cérebro do jovem. É lógico que eles têm que ter o espaço de comunicação, eles têm que ter a privacidade ali, mas esse controle parental é fundamental, em especial na quantidade de horas usadas, né? Então tem vários estudos que mostram, por exemplo, que o uso excessivo, que o crescer na prática do uso de mídias sociais, por exemplo, ele pode preceder o desenvolvimento de depressão. Então tem um estudo, existia uma grande dúvida, né? A gente já sabia que existia uma relação muito clara entre depressão e redes sociais, depressão e tecnologia em geral. Mas ninguém sabia se usar mais redes sociais, por exemplo, gerava de fato depressão. Qual era a relação? E aí esse estudo que foi feito durante a pandemia, ele mostrou que as pessoas que se declaravam como usando em uso crescente, quanto mais horas elas usavam, teve uma relação positiva com eu cresci no uso de redes sociais e num futuro próximo eu desenvolvo depressão. Então, teve uma correlação clara de causalidade, né? Então, a gente está vivenciando um momento muito delicado e esse uso da tecnologia ele tem que ser com muita cautela, né? Não só nas fontes aonde esses jovens têm acesso, mas a quantidade de uso, porque quando eles estão usando excessivamente, eles estão abrindo mão, provavelmente, de outros estímulos que poderiam ser benéficos para o cérebro deles. E de convívio social, e a escola, ela é perfeita para isso, é o ambiente que nós precisamos lidar com diversidade, lidar com informação, com comportamentos diferentes. Bom, o nosso bate-papo está muito interessante, produtivo, mas o tempo aqui se esgotou, Rodrigo, e eu aproveito para registrar que o Rodrigo Menezes Machado, o Dr. Rodrigo, psiquiatra, ele fala sobre o tema Desafios de um Cérebro Hiperconectado, agora dia 29 de junho, no Café Filosófico, aqui em Campinas, que terá entrada gratuita a partir das 7 da noite. Então, é um dos temas da palestra que vai abordar esse panorama geral sobre a saúde mental da população brasileira, com ênfase na infância e adolescência. É uma forma de vocês continuarem acompanhando este tema. Lembrando que amanhã, também dia 22, tem a jornalista Adriana Carranca. O tema é o impacto das histórias na experiência de guerra vivida pelas crianças. Esses temas fazem parte de uma curadoria sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, que está sendo feita aí pelo Café Filosófico. Tem entrada gratuita, então as pessoas só precisam chegar um pouquinho antes, né, doutor Rodrigo? Lá pelas 6 da tarde. O Instituto fica na rua Jorge Figueiredo Correia, 1632, Chácara Primavera, Campinas. Mas pela internet também dá para acompanhar. Exatamente, eu ia só reiterar o convite, agradeço pelo convite exposto para a população, e estaremos também ao vivo no YouTube, né, do Café Filosófico. Então quem não conseguir estar presente, a gente vai estar ao vivo no YouTube. Eu pessoalmente sou apaixonado por esse tema e agradeço a todos que puderem comparecer ou participar e se interessar. Nós que agradecemos, viu? Bom trabalho por aí. Muito obrigado, boa semana, tchau, tchau.